E após acertar a contratação do lateral esquerdo, Matias Vinha, o Flamengo agora segue no mercado europeu. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel têm reunião marcada para essa semana com o agente e também com o próprio jogador. Situação envolvendo Thiago Alcântara, que pode ser o próximo reforço do Flamengo. Eu vou falar sobre isso. Vamos falar também sobre Yerry Mina, zagueiro de 29 anos, colombiano com passagens pelo Palmeiras e hoje está no Fiorentina da Itália, está no radar do mais querido Brasil, mas a princípio não será uma tarefa fácil para o Flamengo tirar o jogador lá da Itália. Eu vou explicar aqui para vocês, mesmo com o desejo da Fiorentina se desfazer do jogador no final do seu contrato, que vai até agora, no dia 30 de junho, será uma missão, posso dizer assim, um pouco complicada para o Flamengo tirar o jogador lá da Europa. Situação envolvendo o atacante Luiz Henrique do Real Betis da Espanha. O Flamengo já tem nova proposta em mãos para apresentar ao clube espanhol. Proposta essa que eu garanto a vocês que vai balançar os espanhóis. Não que eles possam aceitar, até porque não querem negociar o Luiz Henrique por empréstimo. Mas é uma proposta que pode sim, de fato, mudar um pouco a ideia dos dirigentes do clube espanhol em relação à liberação do atacante Luiz Henrique. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita se você ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre os nossos garotos Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, rapaz, os nossos garotos aí estão de parabéns aí, realmente aí, né? Bela classificação dos garotos da Copinha São Paulo Futebol Júnior para a semifinal da competição, da maior competição de base, né? Na verdade aí é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ontem os garotos do Flamengo conseguiram a classificação para cima do Aster nos pênaltis. Parabéns aí aos garotos, parabéns pela classificação. Agora eles vão ter que encarar, né, o forte Cruzeiro aí, Cruzeiro que inclusive, né, passou pelo Curitiba e agora enfrenta o Flamengo na próxima segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília. Flamengo e Cruzeiro, uma equipe forte Cruzeiro, sem contar que tem de 3 a 4 jogadores que já fizeram alguns jogos pelo profissional do Cruzeiro. Então assim, o Flamengo vai em busca, vai, né, na verdade aí, né, em busca da final, diante de um grande adversário que é o Cruzeiro. Mas vamos torcer para dar tudo certo para a nossa garotada. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Thiago Maia, hein? Flamengo aumenta a pedida para negociar Thiago Maia com o Internacional. Se em um primeiro momento o Flamengo topava negociar 50% de Thiago Maia por 4 milhões de euros, um total de 21 milhões de reais, agora o rubro-negro espera receber 5 milhões de euros, um total de 27 milhões de reais. Por outro lado, o Internacional enviou uma proposta de 3 milhões de euros, um total aí de 16 milhões de reais, e foi rejeitada prontamente pelo Flamengo. O jornalista Vene Casagrande revelou os valores solicitados pelo mais querido Brasil. O clube de Porto Alegre aposta todas as fichas na contratação de Thiago Maia, pois vendeu o volante Johnny para o Real Betis da Espanha. O Internacional acredita que está vivo nas negociações, pois tem um acerto verbal com o atleta rubro-negro. E aí, nação, o que você acha sobre esses valores, né? Lembrando que foram divulgados primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande. Tá aí o Flamengo agora pedindo, né, de 4, no inicial foi de 4, agora o Flamengo pede 5 milhões de euros, total de 27 milhões de reais para liberar Thiago Maia para o Internacional. Sem contar que o Corinthians e o Grêmio está de olho nessa situação de Thiago Maia envolvendo as negociações com o Internacional. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. 3, 4 ou 5. Qual realmente o Flamengo deveria fechar a ida de Thiago Maia
para o Internacional. Lembrando que a primeira pedida foi de 4, o Internacional chegou bem perto ali, né, oferecendo 3, e agora o Flamengo pede 5. Mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre Thiago Alcântara. Ontem, nessa última sexta-feira, o Flamengo acertou todos os detalhes, todas as questões burocráticas para a contratação do lateral esquerdo Matias Vinha. E nesse momento, os dirigentes do Flamengo seguem no velho continente. O vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel ainda estão na Itália, mas tem rumo já marcado para ir em busca de mais um jogador. Dessa vez, a Inglaterra, aonde se encontra Thiago Alcântara. E nesse momento a informação que eu tenho para passar para vocês é que já existe uma reunião marcada com Marcos Braz, Bruno Spindel, o empresário de Thiago Alcântara e o próprio jogador. Lembrando que o empresário de Thiago Alcântara é o pai do Thiago Alcântara, que é o senhor Mazinho, pai e empresário. Essa reunião ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. O Flamengo tem viagem marcada para a Inglaterra para resolver a situação de Thiago Alcântara. Mas como assim é que resolver a situação? Bom, deixa eu falar aqui para vocês. A ideia do Flamengo é apresentar um projeto ao Thiago Alcântara para o jogador chegar ao mais querido Brasil no meio do ano, quando o contrato do jogador se encerra lá com os ingleses. Dessa forma, o Flamengo já vem se mantendo em contato, né, desde agora até o meio do ano com o empresário e jogador e com o jogador, para quando chegar o meio do ano, o jogador vir para o mais querido do Brasil. Lembrando que não tem nada certo. É uma situação que está em início de negociações. Lembrando que Thiago Alcântara também tem mercado no velho continente, mas não descarta realmente aí vir ao futebol brasileiro e quem sabe vestir o manto sagrado. Mas é aquela coisa, vai acontecer a primeira reunião com Thiago Alcântara, como a gente já tinha noticiado aqui no último vídeo da noite dessa última sexta-feira. Gente, existe sim o interesse do Flamengo em Thiago Alcântara, mas ainda não tem nada certo. E agora a informação que chega é que, de fato, existe essa reunião marcada para esta semana. Marcos Braz, Bruno Spindel, Thiago Alcântara e o seu empresário e pai, né, o senhor Mazinho. Vamos ver o que deve acontecer e a gente, é claro, vai seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atenado nas informações do mais querido, beleza? Se falando sobre Luiz Henrique do Real Betis da Espanha, olha só, o Flamengo já apresentou 2 propostas de empréstimo ao clube espanhol pelo atacante Luiz Henrique com opções de compra. Todas as 2 propostas com opção de compra. E agora, segundo o jornalista o Fabrício Lopes, ele trouxe lá em seu canal Nação VVP, é que o Flamengo já tem uma nova proposta para apresentar ao Real Betis pelo atacante Luiz Henrique. Lembrando que Luiz Henrique é cria do Fluminense, né? Jogador revelado pelo tricolor carioca. Nesse exato momento o Flamengo tem muito interesse na contratação do Luiz Henrique e essa nova proposta seria uma proposta por empréstimo com obrigação de compra. Mas como assim? Lembrando que obrigação de compra e opção de compra são totalmente diferentes. A opção de compra chega lá no final do empréstimo, o clube realmente vai decidir se compra ou se não compra. Já a obrigação de compra vai ser obrigado a comprar. Porém, nessa proposta que o Flamengo prepara para apresentar ao Real Betis, também será uma proposta que será inclusa algumas metas, tá, no contrato, para que realmente o Luiz Henrique bata aquelas metas. O Flamengo seria obrigado. Também, se o Luiz Henrique não cumprir aquelas metas que estará no contrato, o Flamengo não é obrigado a comprar. É assim, uma meia obrigação, porque o Luiz Henrique vai ter que bater algumas metas. E quais são os valores envolvidos? O Flamengo pretende contratar o Luiz Henrique por empréstimo, com obrigação de compra. O valor do empréstimo inicial, 3 milhões de euros, com um valor fixado de 15 milhões de euros no final do empréstimo. Porém, algumas metas por número de jogos que o Luiz Henrique fizer com a camisa do mais querido do Brasil durante o período de contrato. Daí então o Flamengo seria obrigado a comprar o atacante. E aí o Real Betis vai avaliar, de fato, né, vai avaliar a proposta, vai ver se realmente a proposta é uma proposta flexível, né,
com as metas fáceis de o Luiz Henrique bater, e aí pode aceitar. Lembrando que não é 18 milhões, é 15 milhões. No final do contrato, o Flamengo paga 3 milhões de início e no final do contrato o Flamengo paga mais 12 milhões de euros, totalizando os 15 milhões. Porém, terão essas metas aí, né, estabelecidas, que o Flamengo vai apresentar ao Real Betis. A gente vai aguardar o que deve acontecer e, é claro, lembrando que essa contratação é uma contratação que o Tite pede muito, por isso que o Flamengo vai focar nessa contratação de Luiz Henrique. Mas não está descartado novos nomes, caso realmente o Real Betis recuse essa proposta do mais querido do Brasil. Situação envolvendo o zagueiro IR Mina. Com as dificuldades que o Flamengo encontrou durante todo esse período de negociações com o Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz, o Flamengo já está olhando para o mercado em busca de um outro nome. E nesse momento, o nome do zagueiro IR Mina, colombiano, 29 anos, que inclusive atuou pelo Palmeiras, né, fez uma bela passagem pelo Palmeiras, depois foi para o Barcelona. O Barcelona não teve uma boa sequência, foi vendido para o Everton da Inglaterra. No Everton da Inglaterra, inclusive, né, ele sofreu muito com as questões clínicas, lesões que vinha sofrendo. O Everton, inclusive, até liberou ele de graça e depois ele fechou com a Fiorentina da Itália, aonde tem contrato até agora, no dia 30/6/2024, agora no meio do ano. É um jogador que o Flamengo está monitorando. O Flamengo está observando o zagueiro IR Mina. Lembrando, voltando sobre Léo Ortiz, não existe conversa nesse momento, tá? Não existe conversa, não tem conversas entre Flamengo e Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz. O que tinha lá atrás, o Flamengo agora parou, está travada. Igual o presidente, como o próprio presidente Rodolfo Landim já deixou claro isso aí, que as conversas estão travadas. Pode ser retomadas, caso realmente pode ser retomada, quando os dirigentes rubro-negros retornarem da Europa. Agora a situação é o seguinte, o IR Mina será uma tarefa tão fácil para o Flamengo não. O Flamengo terá uma tarefa um pouco difícil de tirar o jogador lá da Fiorentina da Itália. Mesmo que o jogador tendo um contrato se encerrando, a Fiorentina quer manter, né, a sua palavra, ou melhor, cumprir o seu contrato com o jogador. Mesmo que ele libere o jogador de graça, mas não quer liberar o jogador agora. E outro ponto que realmente dificulta para o Flamengo é o seguinte, o jogador ainda tem mercado na Europa. A informação que temos é que alguns clubes da Espanha e também o Besiktas da Turquia têm interesse na contratação do jogador. Outro ponto que dificultaria realmente para o Flamengo convencer o IR Mina vir para o Brasil, jogar no mais querido Brasil, é que, segundo as informações, o jogador tem o desejo de continuar no velho continente. Então assim, a gente vai ver o que deve acontecer. O Flamengo não fez proposta, o Flamengo está monitorando, estão olhando, observando, ver realmente que deve ou não deve chegar, conversar, tentar convencer o jogador, saber qual é do jogador, mas nesse momento não existe ainda conversa, apenas o Flamengo está observando. E é um dos nomes que o Flamengo está olhando lá no velho continente para chegar e reforçar a defesa rubro-negra. E aí, nação, o que você acha sobre a situação? IR Mina, no mais querido Brasil, é um bom nome? Lembrando que após a saída de Rodrigo Caio, o Flamengo vai precisar sim de um zagueiro, até porque hoje, eu acredito que de ofício hoje, apenas o Léo Pereira e também o Fabrício e o Bruno, né? Porque se contando com o Pablo, Flamengo hoje, eu acredito que o Flamengo, se chegar uma proposta bacana, o Flamengo libera o Pablo, tá? Já chegou, só que o jogador recusou inúmeras propostas. Davi Luiz está no seu último ano de contrato, também é um jogador que já está de idade. Eu acho que seria, sim, muito bom para o Flamengo, mesmo apesar com as questões clínicas do atleta. Eu acredito que o jogador ia fazer uma bela temporada no mais querido Brasil. Mas, até o momento, não existe nenhuma proposta por IR Mina, mas existe um interesse do Flamengo e esse interesse pode virar uma proposta. Quem sabe o IR Mina pode pintar no Mengão Queridão, mesmo com as dificuldades que o Flamengo deve enfrentar pela frente. Outra coisa, a janela de transferência europeia se fecha no dia 2 de fevereiro. Daqui para lá o Flamengo vai ter tempo sim para conversar com o jogador. Se não tiver, vai aparecer outros nomes e a gente, é claro, vai estar focado para deixar você sempre muito bem atualizado. Valeu? Bom, mas o de agora foi isso, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações, nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.